Fala fiel, mais um vídeo aí no canal. Como eu havia prometido aí, né, alguns vídeos de análise desse final de ano 2022, né? Eu fiz aí um vídeo falando sobre o ano do Vitor Pereira no comando do Corinthians, né? E prometi alguns vídeos antes do final do ano aí, tô devendo pra vocês, mas vou acabar trazendo aí, tá bom? Antes do final de 2022, né? Algumas considerações finais desse ano, né? Alguns balanços, algumas análises após os fatos ocorridos, né? Com um pouco mais de calma, né? Um pouco mais digerido, né, cara? Um ano de 2022 que foi uma montanha-russa, né? Desde o seu comecinho, né, cara? Então hoje a gente faz uma análise aqui rapidamente aí do ano da diretoria do Corinthians, tá? Não é uma análise assim, não vou trazer nenhuma informação, nada do tipo. É só a minha percepção mesmo, que eu achei nas tomadas de decisão, tá certo? Ali do Duílio, do Alessandro, do Roberto de Andrade, né? Uma análise mesmo, assim, bem por cima mesmo, né? Dos fatos mais importantes que aconteceu com o Corinthians, né? Cara, só pra contextualizar, tá? Eu não vou aqui ficar metendo pau no Duílio ou passando a mão na cabeça, não é isso. Eu vou analisar cada um dos fatos que eu até enumerei aqui, fatos importantes durante o ano, positivos e negativos da gestão aí do Duílio. Mas também eu queria ressaltar, tá, que a diretoria do Corinthians, ela não muda faz muito tempo, tá? Tem gente que bota totalmente a culpa no Andrés, né, ou totalmente a culpa no Duílio, mas o fato é que a atual posição, né, dos dirigentes do Corinthians só vai mudando de cargo, mas são a mesma galera, né? Então, tipo, o Roberto já foi presidente, o próprio Duílio, ele já foi o cara, tava no trampo atualmente do Roberto da Alessandro, então ele já trouxe jogadores. Então, assim, às vezes eles falam, né, como se, tipo, tivesse arrumando a casa, sendo que foram eles mesmos né, que bagunçaram, enfim, né, que fizeram contratações péssimas, né, aquelas contratações que você não consegue imaginar como é que o cara colocou os pés no Coringão, né? Você pega o time de 2020 mesmo do Corinthians, até nos anos anteriores, são times até mais caros que o atual e a qualidade é infinitamente menor, né? Então, são muitas coisas, né, que não foram bem explicadas, né? Não foram bem amarradas e fica uma série de questões aí, né? Mas enfim, vamos partir de um começo de 2022, tá? O Corinthians está devendo bastante, colocou aí a Falcone aí para tomar conta das finanças do clube, o Corinthians está tentando se reerguer. Lembrando que o Corinthians, com todo respeito, tá, a outros grandes clubes do futebol brasileiro, como o próprio Cruzeiro aí, eu vi muita gente falando que é Cruzeirac, sei lá o que, tudo bem, o Corinthians pode até estar devendo muito mais que esses times aí que acabaram quase que falindo, né? Mas a capacidade de receita do Corinthians é um negócio absurdo. Eu acho que ao lado do Flamengo ali, são os times que mais geram por si só dinheiro. Então, mesmo nessa pindaíba, o Corinthians conseguiu atrair jogadores, tem capacidade de folha de pagamento, né? Comprou menos jogadores e tudo mais, mas assim, continuou fazendo uma receita alta, né? Torcida sempre fiel, sempre lota os estádios, então é um clube muito diferente, não dá pra você colocar no mesmo patamar desses outros clubes, tá? Eu digo financeiramente falando, não tamanho. Tamanho também, né? Mas assim, eu digo, você querer ser o clubistão, né? É um negócio muito diferente, a máquina que é o Corinthians, né? A máquina de fazer dinheiro, né? Mas enfim, voltando ao assunto principal que é a diretoria, né? Eu acho que o primeiro erro desse ano 2022, tá? Foi ter mantido o Silvinho de 2021 para 2022. Por quê? O ano passado eu vi um monte de campanha de fora Silvinho, que esse técnico é um lixo e tudo mais, né? Não é que eu acho ele um bom técnico, tá? É pra altura do campeonato que tava. Por exemplo, quando ele assume o Corinthians, quando o Mancini é mandado embora, o Mancini é mandado embora após o Corinthians ser eliminado no Campeonato Paulista de 21. Então, só voltando um pouco aí, né? Foi eliminado pelo Palmeiras. Uma semana antes tinha sido eliminado na fase de grupos da Copa Sul-Americana. Ficou insustentável para o Mancini e acabou vindo o Silvinho, né? O Silvinho veio numa situação onde o Corinthians está ali começando o ano, um time ruim, né? Um time fraco. De uma negativa do Renato Gaúcho, né? Renato Gaúcho que tinha sido mandado embora do Grêmio, estava sem clube, o Corinthians que gostaria de contar com o Renato Gaúcho para assumir, teve hashtag, a própria diretoria do Corinthians foi atrás do Renato Gaúcho, ele não quis, né? Queria treinar um clube do Rio, mas especialmente o Flamengo, que acabou
acontecendo o desejo dele, né? Ele acaba assumindo o Flamengo ao decorrer de 2021. E sobra o Silvinho, né? O Silvinho que o Corinthians já havia tentado há um tempo atrás, né? Ele que trabalhou no Lyon, foi assistente do Tite no próprio Corinthians, né? E na própria seleção. O Silvinho subiu, né? E a galera ficou metendo pau que o Corinthians poderia produzir muito mais, né? Com outro técnico. Eu discordava um pouco, acho que o cara tinha assumido ali o time. O Corinthians já não brigava mais por Copa do Brasil. Quando chegou as peças de peso, né? Como Juliano, Renato, Roger Guedes, né? Já tinha caído fora de tudo, de Copa do Brasil, de Copa Sul-Americana, que tinha sobrado do Campeonato Brasileiro. Qual que era a grande meta do Corinthians? Era voltar pro G4, né? Pra fase de grupos da próxima Copa Libertadores de 2022, né? O pessoal até falou que o Corinthians brigaria pelo título contra o Galo, mas o pessoal tava delirando, né? Tava uns 20 pontos atrás já. Não tinha como pegar aquele Galo, né? Até pelo elenco poderio financeiro daquele Atlético Mineiro, né? Continua rico, né? Devendo, mas enfim. E o Corinthians fez o projetado, cara. Então uma pressão desgraçada no pequeno Silvio aí, mas eu acredito que ele fez o trabalho que lhe convia ali em 2021, né? Agora já para 2022, cara, embora ele tenha feito cumprida a meta, para você passar para um próximo estágio, está um pouco na cara que o Silvinho não era o melhor nome para começar 2022, né? Acho que isso ficou meio que um consenso ali, né, para todo mundo, né? E do Willian ali, a galerinha, né, tipo, acho que foi uma questão mais de amizade também, né? Tipo, pô, se foi do que aceitou no momento de crise, vai ser recompensado aí, né? Com um time um pouco mais, que teve mais investimentos, né? E começa 2022. E aí já começa o erro, né? O Silvinho, ele começa com o quê? Um empate, uma vitória, e ele perde o clássico pro Santos na Arena, né? Fazia muito tempo que o Corinthians não perdia pro Santos em seus domínios, né? Perdeu de virada. Esse jogo o Corinthians mereceu vencer, tá? Pra falar a verdade. O Santos virou um jogo em 2 minutos, um pênalti cabaço que o João Vitor fez, o zagueiro, né, que foi embora. E depois ele toma um drible humilhante do Marcos Leonardo, foi muito juvenil o João Vitor e acabou o Marcos Leonardo como atacante do Santos. Acabou decidindo aquela partida. A Fiel em peso, em protesto na arena, né, começou a xingar muito lá, o Duílio acabou mandando embora o Silvinho, né? Ou seja, você jogou toda a pré-temporada no lixo, e depois de 3 jogos você perde a convicção no seu técnico. Então eu achei uma puta de uma decisão equivocada, né? Na minha concepção, você mantinha o pequeno Silvio, né? Acreditava nos seus dogmas ali, ou tinha mandado antes de começar, mandado ele embora, né, antes de começar a pré-temporada, que era uma coisa mais sensata, né? Pensando que é um clube, pensando que é um trabalho, né? Então você tem que pensar no melhor pro seu time, né? Mas enfim, aconteceu isso, né? E esse foi o primeiro erro. Achei um erro muito primário aí, sabe? Muito básico, né? O Corinthians demora para anunciar o Vitor Pereira, fica uns 7, 8 jogos, eu acho, com o Fernando Lázaro, que tem até números interessantes, mas quando o VP pega, tá, acho que 1 ou 2 rodadas já para começar o mata-mata do Campeonato Paulista. Não deu outro, né? O Vitor Pereira não estava adaptado com o time do Corinthians, foi eliminado pelo São Paulo, fazia mais de 20 anos aí que o Corinthians não era eliminado pelo São Paulo. Eu mesmo nunca tinha visto o Corinthians caindo pro São Paulo. Acabou esse tabu aí, né? A gente perdeu no Morumbi por 2-1, né? E muita gente reclama também que o Corinthians montou o elenco errado, né? O próprio Vandão do Timão fala que o Corinthians chegou a um ponto que estava com 3 camisas 8, né? E isso é verdade, né? O próprio Maicon, Paulinho e o Renato Augusto, não só pela numeração que eles usaram em passagens anteriores, mas pela função que eles desempenharam ali como segundo volante, quase meia, né? E o Corinthians ficou um tempão sem primeiro volante, né? O Corinthians tentou muito o Maicon ali, tentou muito o Duqueiroz, o Gabriel já tinha saído fora, né? O Xavier nunca vingou, nem o Rony. Então, você pode... Realmente, foi uma montagem de elenco ruim, né? Do Corinthians, né? E pra ficar pior, né? O Corinthians aí teve o calote lá da Taunza, né? Claro que não foi culpa do Corinthians, né? Mas é que tá, né? Você falando de uma marca tão grande, né? Como o Corinthians, eu acho que o Duílio ali, a diretoria tem que se respaldar melhor, tá? Quando vai fazer essas negociações, né? Pô, virou uma piada na época, o bagulho da Taunza lá, né? Tiraram uma foto lá da sede da Taunza. Nem sei em que cidade do interior que é de São Paulo, aí o bagulho tudo abandonado. E aí a Taunza, no final do ano já aí, acho que foi novembro, dezembro, tomou notificação aí pra pagar o Corinthians, né? Mas enfim, né? A Taunza que na época, ela foi, enfim, né? Teve um acordo do patrocínio pra pagar o salário do pequeno Paulo, né? Do Paulinho aí. Enfim, o Corinthians hoje em dia paga o Paulinho sem ajuda de terceiros, né? Mas foi um caso que na época chamou muita atenção, né? Só que o Corinthians, né? Claro que também a mídia pega pesado com o Corinthians, né?
dá muito clique, né? Os antes gostam desse negócio de tá devendo e tal, né? Então todo mundo fala muito, né? Outro caso também que me irritou muito foi o caso do GP. Ele foi vendido por 5,5 milhões de dólares para o New York. Só que uma coisa que me pegou muito na época foi que tava pegando a renovação de contrato dele, né? E não é que não fosse um puta craque, não é isso. Mas a ideia era que você fosse vender o garoto da base, ele tem que pegar uma grana, né? E parece que a multa dele era muito baixa e que ele não queria renovar, ficou um bafafá na época, né? E aí o Corinthians, se você for buscar no Instagram oficial do Corinthians, mostrou lá, tipo, renovou, né? Gabriel Pereira forma um vínculo aí de não sei quanto tempo com o Corinthians e aumentou a multa salarial, né? E depois correu aí na mídia, né? Que aquilo foi de mentirinha, né? Que aquele post ali nunca aconteceu, né? Tipo, nunca assinou um contrato, ele foi vendido nos termos antigos, né? Isso aí foi de um amadorismo, assim, cara, que sem precedentes, tá ligado? Mais um caso negativo aí, né? Da diretoria. Então você pega, ó, Silvinho mandado embora aí, de forma equivocada, eu acho, né? O planejamento não existiu, demorou pra achar um substituto pro Silvinho, montagem do elenco errada, o calote aí da Towns aqui não foi muito culpa do Corinthians, mas assim, a efeito público, né, foi uma merda isso acontecer, né? O caso do GP, também teve o caso do Jô, que pediu pra sair, né, depois de ter faltado no treino lá, o cara ficou perdido no casamento do Douglas Costa. O VP já tava no comando, né, deu uma comida de rabo nele, que ele tava gordo antes, né? E aí o Jô acabou saindo do Corinthians, né? Isso aí não é muito culpa da diretoria, mas a questão é, teve que vir um técnico, tá ligado? De fora, pra dar uma comida de rabo no Jô, porque, pô, ele já vem vacilando faz muito tempo no Corinthians, né? O Jô não se recupera fisicamente aí, sempre envolvido em casos aí pessoais, ele ficando fora das partidas, e precisou de um técnico que chegou, tipo, ontem, né, na época, e pra dar uma comida de rabo nele, né? Então, mais um aspecto negativo, né? Teve o caso Luan. O caso Luan, cara, o que acontece? O problema não é agora, de não conseguir arrumar um clube pra ele. Depois até arranjou aí, né, que o Santos pagar 100 milzinho aí, né, das 800 picanhas do Luan. Mas a questão é na época, né? Por isso que eu falo, né? Tá tudo coligado uma coisa com a outra, né? Como é que deram tudo aquilo de dinheiro no Luan pro Grêmio, cara? Inacreditável aquela negociação. O cara ganha quase 1 milhão por mês aí, tipo, é um ex-jogador em atividade, né? Na época eu até achei uma boa contratação, porque vai que ele consegue se recuperar no Corinthians, mas os valores ali, pô, totalmente discrepantes com o que ele tava atuando, né? Na época no Grêmio, o cara já era banco, não tava nem jogando bola com o Renato Gaúcho, né? Então, assim, o Luan também é um caso desses, né? E, pô, virou um puta pepino, né? Porque o Luan não conseguiu se firmar no Santos, voltou pro Corinthians, aí parece que o Fernando Lázaro, que é o atual técnico do Corinthians, não vai utilizar ele. E, enfim, são heranças aí das diretorias passadas que não são tão passadas assim, que ficam até agora aí mamando no Corinthians, né? E gastando uma boa parcela da folha salarial, onde poderia estar reforçando o time de uma melhor maneira. O William, cara, o caso do William eu fiquei irritado também, porque é o seguinte, eu fiquei irritado com o William, tá? Porque ele foi basicamente um chorãozinho, né? Um mimimi e tal, né? Eu até entendo lá que ameaçaram a família dele, o cara pode ficar chateado e tal. Mas eu nunca vi um jogador sair de um clube por causa disso, tá ligado? Pô, o Cássio aí foi ameaçado de morte aí inúmeras vezes, né? O Cássio que é ídolo pra caralho do Corinthians. E ficou. Se você for pensar isso filosoficamente, né? O William pode ter dado aí um chute inicial para as coisas mudarem. Mas enfim, a gente sabe que não vai mudar, né? Mas eu fiquei chateado com ele, né? Um cara identificado com o Corinthians aí da base, né? Tudo bem que ele fez a carreira toda na Europa, mas eu acho que ele tinha que assumir o BO aí quando ele volta pro Corinthians, né? Ah, ele deu dinheiro pra ir pro Corinthians. Pô, até aí tudo bem, né? Mas assim, saiu do jeito que ele saiu, né? Mas eu fiquei ainda mais bolado com a diretoria, porque assim, depois que ele saiu, surgiu rumores aí de que ele tinha comunicado à diretoria no começo da janela de julho ali, né? Julho, junho, sei lá. A janela do meio do ano, né? E a diretoria tentou fazer a cabeça dele, né? Pra ele ficar. E aí quando ele vazou, saiu fora, quando a gente teve uma semana pra buscar um suplente aí pra ponta, né? Não arrumou, pô. Claro que não ia arrumar no final da janela. Mas o que eu fico mais puto é que a diretoria sabia que ele ia sair fora, sabe? Eu duvido que foi pego de surpresa. Então, tipo, foi um puta de amadorismo, né? Você deixar na mão do jogador que ele vai decidir e tal, você já tinha que estar com um plano B ali na mesa, né? Penso eu, né, cara? Claro que você não vai arrumar um jogador no nível do William, não é isso que eu tô falando. Tô falando que você poderia ter arrumado uma pra posição, ainda mais no elenco do Vitor Pereira, né? O time do Vitor Pereira que roda tanto, né?
o VP, que na época prezava muito por capacidade física, né? E nem tanto em tática não, né? Em técnica ali no primeiro momento, né? Se estiver bem fisicamente, já tem uma boa chance de ser escalado, né? Agora tem um aspecto positivo que eu achei da diretoria, que foi o seguinte: na semana do jogo com o Flamengo na final da Copa do Brasil, eu senti que a diretoria tentou ganhar o título de qualquer forma, cara. E como é que acontece isso, né? O jeito que as coisas são posicionadas, tá ligado? Teve a bola na mão lá no jogo de Itaquera, né? Acabou 0x0 na final da Copa do Brasil, lá do Léo Pereira. E o Duílio bravejou, né? Roberto bravejou com a arbitragem da CBF e tal, né? E foi pra mostrar pra torcida que o Corinthians... Eu achei que foi um movimento político, tá ligado? Porque o Corinthians já foi beneficiado, prejudicado inúmeras vezes, e o Corinthians se abstém em todas, né? Vem até sendo mais prejudicado do que beneficiado, pra te falar a verdade, né? Embora tenha a galera do Apito Amigo e tal, né? Esquema gambá. A gente que vê os jogos aí sabe que se fosse tão privilegiado assim, né? A gente estaria ganhando toda hora, né? Enfim. E o Corinthians foi muito prejudicado esse ano, né? Teve um gol do Yuri Alberto lá no estádio da Serrinha contra o Goiás, que é brincadeira como aquilo foi anulado, né? Pô, com VAR aquilo, pô. Inacreditável, né? E aí ele brigou na semana da Copa do Brasil, engajou a torcida foi pro Rio, né? Tentar buscar um grande título contra essa equipe do Flamengo aí, que atualmente é o melhor time da da América do Sul, de longe. E o Corinthians foi bravo, foi guerreiro, né? Comprou, todo mundo focado em ganhar esse título. Infelizmente escapou das nossas mãos, né? Nos pênaltis. Mas eu achei que a diretoria fez a parte dela nesse âmbito. Porque o Corinthians ele era inferior ao Flamengo, cara. Em questão de elenco, em questão de time mesmo ali, né? Os 11 iniciais do Flamengo, fora ali o histórico recente, ali o Flamengo vem papando tudo, né? Então era um grande monstro para ser derrotado. Infelizmente não conseguiu, mas o Corinthians brigou até o final, né? E nessa mesma semana teve o jogo lá na Serrinha, lá que o Goiás lá ficou de mimimi com o Ministério Público, falou que não ia receber torcedores do Corinthians, né? Isso aí também deu maior polêmica, né? Porque no jogo de ida o Corinthians recebeu os torcedores do Goiás, né? E como eu disse, foi um movimento político do Corinthians ali, né? De não querer jogar com o Goiás sem a fiel torcida, pela questão também de que foi na semana do jogo contra o Flamengo, né? Uma semana de descanso, caiu até que bem pro Corinthians. Mas Felipe, viajou e tal, concordo. Perdeu ali o dia, mas ali os caras não se desgastaram, né? E o Flamengo, enquanto isso, jogou no meio de semana, né? No fim de semana desse negócio, né? Então foi um puta... Foi muito bem arquitetado aquela semana, né? Pra ganhar o jogo, pra ganhar a final, né? Deu um jeito, tentou brigar de todas as formas, assim. Isso eu gostei muito, E teve poucas vezes que eu vi o Corinthians brigando por ele mesmo, tá? Porque geralmente as atitudes são bem amadoras, ou tipo, tanto faz, tanto fez, né? Então, esse movimento foi muito positivo, fiquei muito feliz na época, achei bom, achei muito bom. O caso do Vitor Pereira também, o Vitor Pereira foi um traíra, eu fiz um vídeo falando disso aí, um baita desgraçado, pau no cu, né? Sacana, né? Tudo isso aí, o cara, ele é vagabundo, o Vitor Pereira ele é mau caráter, né? Isso aí pra mim tá comprovado, né? Mas de novo, cara, o Corinthians, eu sei que tem até um mês aí, né, 2 meses quase pra começar o Campeonato Paulista, pra começar 2023, teve a Copa do Mundo, né, tem as coisas deram uma adiantada, né? Mas esse negócio do VP eu não compro não, cara, de que a diretoria não sabia de nada. Eu tô muito curioso pra também ver a coletiva do Vitor Pereira no Flamengo, quando foi apresentado lá, que muito factivelmente aí os repórteres vão perguntar a respeito do Corinthians, né? Eu tenho muitas dúvidas ainda dessa saída, né? Mas enfim. E o Corinthians aí trouxe o Fernando Lázaro para assumir a vaga do VP, né? Saiu várias notícias aí, inclusive com o Vessone, de que o Corinthians vai pagar uma parcela mais alta da Arena 2023, né? Precisaria de uma comissão técnica mais barata, que estava muito caro com o Vitor Pereira, mas em contrapartida você vê notícias de que o Corinthians deu um cheque em branco aí pro VP aceitar treinar o Corinthians 2023, né? Então, pô, foi orgulho, foi ali de cabeça quente ali, na flor das emoções para manter o atual técnico, porque por mais que vamos supor que o VP quisesse ficar, pô, você teria que ver essa questão do pagamento da Arena também, que eu acho que é mais importante, né? Pra você não se... Foi mal. Você não se complicar futuramente aí, né? Devendo ainda mais, né? Enfim, é uma atitude assim que não... E o Corinthians também não se explica, né? Tudo assim, você... Pô, o Corinthians, o Duílio foi dar uma coletiva sobre o Vitor Pereira 20 e poucos dias depois que ele saiu, a torcida quebrando pau nas redes sociais e tal, você não tem nenhuma informação, né? Enfim, acho que o Corinthians é um pouco amador também nessa situação.
E uma outra coisa boa aí foi, parece que o Yuri Alberto, né, vai fechar com o Corinthians aí por 5 anos, a notícia de hoje, inclusive. E o Corinthians vai negociar aí o Duqueiroz e o Robert, né? Dois meninos da base, né? O Duqueiroz já tá firmado no time titular. E o Robert, uma jovem promessa, mas que vem brilhando bastante ali na zaga, para comprar o Yuri Alberto, né? Assim, eu vi esse time do Corinthians de 2022, um time bom, tá? Com todas as peças ali, eu sempre falei pra vocês isso, né? Só que faltava mais uma, duas peças ali pra dar aquela encorpada no elenco, né? E talvez uma das peças fosse o próprio Paulinho, o próprio William acabou vazando durante a temporada, né? O Paulinho se machucou. Talvez fosse essas peças que faltaram, né? Pra, quem sabe, ganhar o título da Copa do Brasil, por exemplo. Mas, assim, o fundamental para 2023, eu tô com dúvidas ainda, é a manutenção da equipe, cara. Faz muito tempo que o Corinthians não consegue manter uma equipe boa, sabe? Certinha, porque de 21 para 22, 21 é início de um projeto, né? 22 começa ali a plantar e agora 23 a gente poderia colher alguma coisa, né? Mas você já pensa, o Yuri Alberto vai embora, o Balbuena vai embora no meio do ano, o Maicon não sabe se fica e tal, e o Corinthians não tem dinheiro, cara, né? Não é questão de querer ou não. Então é um monte de coisa que pesa, né? Então achei que foi uma boa negociação aí. Eu acho que você cobre um lado e descobre o outro. Eu acho que o Duqueiroz ao lado do Fausto e o Maicon são imprescindíveis para esse meio campo velho do Corinthians, tá? Então, só que ao mesmo tempo, um centroavante do quilate, do Yuri Alberto, que tem 21 anos, é difícil de você achar. Então, gol é caro, né? O pessoal fala isso. Então, querendo ou não, é mais fácil achar um novo Duqueiroz do que achar um Yuri Alberto, né? Fora que é muito mais barato em relação às posições, né? Um meio campo ali, um meia pra frente é muito mais caro, infinitamente mais caro do que um volante pra trás, né? Então, enfim, o Corinthians dá um jeito nas suas negociações. Infelizmente não deu pra mandar embora lá mandar lá pra Rússia o Mantuan e o Ivan, mas, enfim, né? O Corinthians aí com o Duílio parece que deu um jeito, né? Vamos ver as próximas notícias, se é verdade isso mesmo, né? Mas a priori é. Enfim, Fiel, se gostaram do vídeo aí, né? Minhas análises aí sobre a diretoria durante o ano aí, o que eu achei assim mais por cima. Deixa o like no vídeo, inscreve no canal. A gente volta aí amanhã ou depois com outras análises. Vou fazer uma análise de cada jogador do Corinthians, tá? Que entrou em campo esse ano e foi ali relacionado para os jogos, né? Fiz uma relaçãozinha aqui. E também uma retrospectiva dos campeonatos, né? Paulistão, Brasileirão, Copa do Brasil, Libertadores. Fazer um compiladão desses campeonatos aí para fazer uma análise do que deu certo e o que deu errado, né? Enfim, Fiel, é isso e vai Corinthians!